Abra comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis. A palavra Gênesis significa origem, começo. Nós vamos estar fazendo leitura no capítulo de número 37, a partir do primeiro versículo, livro de Gênesis. Aqui neste livro está o começo de muitas coisas da história da humanidade. Diz a Bíblia, quem encontrou diga amém. Isto. E Jacó habitou na terra em que seu pai foi estrangeiro, na terra de Canaã. Versículo 2. Estas são as gerações de Jacó. José, sendo da idade de 17 anos, estava apacentando as ovelhas com os seus irmãos. E os rapazes estavam com o filho de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trouxe a seu pai más notícias sobre eles. Ora, Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de muitas cores. Podeis sentar. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos falar sobre o meu pecado favorito. Há alguns personagens na Bíblia Sagrada que eles, devido às suas histórias, nos causa muita alegria tratar de suas vidas. E muitas vezes pelo o sucesso ou o que ele alcançou foi tão impactante que nós, como seres humanos, muitas vezes relevamos a parte não tão positiva que esses personagens tiveram. Por exemplo, nós gostamos muito de Noé, o pregador da justiça. Mas esquecemos que Noé plantou uma vinha, fez vinho, deixou fermentar, chapou o coco, tirou a roupa e ficou peladão. Seu filho mais novo viu a cena e saiu contando para todo mundo. O problema de bebê é que o cão veja, né? O cão viu e contou. Depois nós temos outro personagem bastante inspirador, que é Abraão. Eu me lembro que no início da minha conversão eu orei muito pedindo a Deus que me fizesse um Abraão. E aí você vai ler a história de Abraão. Você teria coragem de entregar a sua esposa para salvar a sua pele? Abraão fez isso por 2 vezes. Você teria coragem de entrar numa trama para ter um filho? Sara chegou para Abraão e disse: olha, Abraão, eu sou velha, Deus tem um propósito, diz que vamos ter um filho. Aqui está a minha serva Agar, entra nela. Ele disse: me dá um tempo para pensar. Quanto tempo você quer? 10 minutos. Estava tudo certo. Você também deve gostar muito da história de Isaac, o filho da promessa. Mas Isaac repetiu a mesma conversa do pai. Entregou a esposa para salvar a vida. Depois nós temos a história de Jacó. Eu acho que não tem um sujeito mais atrapalhado no Antigo Testamento que Jacó. Ê, Jacózinho, viu? O sujeito. Quantas trapalhadas. O sujeito era até metido a macumbeiro.
Lembra que ele fez lá umas riscas, umas varas e colocava no lugar onde as ovelhas iam beber, para que as ovelhas olhassem para aquelas varas, e na hora de parir, os filhotes paria então os borreguinhos malhados, listados. Era uma mandinga oriental. Depois nós temos Davi. Eu vejo aqui na igreja, inclusive eu tenho um neto com o nome de Davi. Mas a gente esquece que Davi tinha várias mulheres e várias concubinas. Mas o sujeito não estava satisfeito, ainda lançou a mão sobre a mulher de um dos seus melhores soldados. Era um dos 30, Urias, e ainda jeitosamente escreveu uma carta dizendo a Joabe: coloca ele no lugar onde mais terrível esteja a batalha, para que ele seja ferido e morra. Estes são alguns heróis que a gente, costuma sempre querer imitar. Temos Pedro também. A gente acha extraordinário Pedro andando sobre as águas, só que a gente esquece que ele afundou. Achamos extraordinário Pedro dizendo ao coxo da porta chamada Formosa: não tenho ouro, não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo saltou. Claro que eu não posso falar muito de Pedro, porque até agora eu não curei nenhum coxo. Orei por gente sã e elas ficaram coxa. Então eu tenho que ir meio devagar. Mas o que eu quero deixar a você inteirado é que estes heróis da Bíblia, estes homens, era gente assim de carne e osso e pelanca que nem a gente. Só não tinha essa pipa que nós temos, porque naquela época não havia Coca-Cola. Mas eles tinham todas as dificuldades que nós. Porém, os seus logros foram tão maiores que a gente releva até mesmo os seus defeitos. E dentre tantos, nós vimos aqui a história de José. E José, na minha vida, ele é um daqueles personagens favorito. É um daqueles personagens que eu gosto muito da história dele. E olha que eu já preguei mais ou menos uns 300 sermões sobre José. José no trono, José no cárcere, José no poço, José aqui, José ali, José lá, José em todos os lugares. E hoje é mais um José. Há um detalhezinho. José é filho de Raquel com Jacó. Jacó sai fugido da casa do pai, devido a uma trama que ele juntamente com Rebeca, sua mãe, fizeram para enganar o pai e conseguir a bênção de ser o prolongador da nação. E aquilo causou uma crise na família e Jacó teve que sair. E ele vai se hospedar lá na casa de Labão. Jacó, ele era liso, não só no corpo, mas também na maneira. Pensa num sujeito liso. Era bem liso ele. Só que para todo liso, Deus tem um bagre ensaboado preparado. Ele foi cair na mão de um sogro que era mais liso do que ele. Na escola que Jacó aprendeu a ser liso, Labão era professor. E ali, Jacó disse: olha, eu trabalho para você 7 anos pela sua filha Raquel. Porque a Raquel era semigênesis. Quando ele viu, ele até chorou. A emoção foi tão grande que ele disse: vala meu Deus. E quando o pai dela disse: não é porque você é meu parente que você vai servir eu de graça. Não, fica tranquilo, eu trabalho 7. Pensa no
menino apaixonado. Eu trabalho 7 anos. 7 anos pela tua filha Raquel. E então o pai disse, não, tudo bem, está feito, fechado o negócio. É melhor eu dar ela para você do que dar para um estranho. 7 anos. No dia da consumação do casamento, o pai, que era mais liso do que ele, jeitosamente colocou a feia no lugar. A Leia. Porque ele queria se desfazer da Leia, né? Porque para Raquel era fácil conseguir noivo. Agora para Leia que era o problema. Ela era assim, desprovista de beleza natural. Enquanto a irmã era Gisele Bündchen, ela estava no nível mais abaixo. E então houve aquele, quando também o Jacó foi encher a cara no dia do casamento, ficou bêbado, ficou mais fácil de ser enganado. Quando ele desperta no outro dia, que ele olha para a mulher está com os olhos atravessados assim, ele disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí ele disse, procurou o sogro e disse, o que você me fez? Ele disse, não, aqui na nossa terra não é assim. Só que o sogro tinha 7 anos para contar isso para ele. E nunca contou, dizendo aqui a gente dá a maior no lugar da menor. A maior tem que casar. Não, o sogro não contou, porque o sogro, quando ele propôs o negócio, o sogro já tinha armado tudo. 7 anos. Aí ele disse, então, cumpre a semana dessa, depois eu te dou a outra, por mais 7 anos que você vai trabalhar para mim. Mas o sujeito amava. Então ele trabalhou 14 anos por Raquel. Imagine, que mulher cara. Trabalhar 14 anos só para pagar o dote de uma mulher. É muito amor envolvido. É muita paixão, é muita cegueira. Mas já dizia minha mãe que o amor é como uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Casou. E começou uma guerra naquela família tão grande, porque a Lia, a feiosa, se sentiu desprezada e Deus teve misericórdia dela, porque Deus também tem misericórdia dos feios. Porque você já imaginou se Deus não tivesse misericórdia do feio, o que seria de mim? Então ele tem misericórdia dos feios. E Deus viu que Leia era desprezada e lhe abriu a matriz. Ela gerou um filho. E pensa numa mulher que começou a gerar filho um atrás do outro. E foi gerando filho, Rubem, Levi, Simeão, Judá. E vem filho, e vem filho, e vem filho, e lá vem filho. E a bonitona, a Miss Gênesis, a Raquel, nada. Nada. E um dia ela se desesperou e foi perguntar para Deus o porquê. Aí Deus também tem misericórdia das bonitas. Ainda que demora um pouco, mas Ele tem misericórdia. E Deus então fez com que Raquel também gerasse um filho. E nasceu o seu primeiro filho. E ela colocou o nome de José, que significa frutífero. E Jacó, se ele amava a mãe, imagine agora, nasceu um filho da mulher amada. Aquele filho era o objeto do seu amor. Na hora do café da manhã, pedaço maior do pão com manteiga para o José. Ó, só tem leite com chocolate, só dá só um copo, dê para o José. A mistura é pouca, dê para o José. E o José, todo filho mimado, é um problema. Você quer ver um problema? É neto criado com vó. Deus o livre. É um mimo, é uma coisa, é aquilo, e isso, e aquilo outro, e aquilo outro.
Conheço um pastor da nossa igreja que o neto, ele ligou para a mãe dele para conversar, ele está conversando com a mãe dele, e o neto chegou e disse: posso falar uma palavrinha com a vovó? Pode. Entregou o telefone. Vovó, eu queria tanto ganhar um telefone, e a vovó comprou um iPhone para ele. Fez em 1.300 parcelas, mas comprou. E o José cresceu nesse ambiente, paparicado. Você pode ver o Jacó pegando nas bochechas dele, balançando. Ai, coisa linda do papai. Pensa no menino. Mas José então começou a revelar algo que ele tinha no coração. Ele estava junto com os filhos das duas esposas de Jacó, Bila e Zilpa. E lá no campo, aquilo que os meninos faziam de errado, quando chegava em casa, o X9, chamado José, delatava tudo. Eu sei que uma família, quando é numerosa de irmãos, sempre tem o dedo duro. Sempre tem, como a gente dizia quando era menino, os cagueta. Aqueles que conta tudo. Lá em casa nós éramos em 9. 6 homens e 3 mulheres. Imagine. E eu tenho um irmão que era o queridinho do meu pai, chamado José Benedito de Souza. Tudo de errado que eu fazia, que os meus outros irmãos faziam, chegava em casa. Meu pai não perguntava por nenhum de nós. Dizia: Benedito, vem aqui. E o Benedito ia. E dali a pouco só via a pipoca explodir. Era chibatado em todo mundo, para todo lado. E o Benedito não apanhava. Aquilo começou a nascer no nosso coração, o quê? Uma revolta. Como assim? Esse cara não pode andar com a gente. Esse sujeito vai denunciar os nossos erros. Assim era o problema de José. José tinha um problema, uma falha no seu caráter. Ele era o entregador dos seus irmãos. Os irmãos faziam coisa errada no campo, cuidando das ovelhas. Chegava em casa, Jacó dizia: José, vem cá, filho. Vem cá, preciso falar com você. Como é que foi lá? Como é que foi os meninos lá? Ah, pai, esses meninos não prestam não. Pensa no que esses meninos fizeram. Enforcaram uma ovelha, mataram um cordeiro, abandonaram o rebanho lá na hora que apareceu o lobo. Pai, acharam uma cachoeira lá, estavam tomando banho de cachoeira a tarde toda e o rebanho não comia. E o José só entregando. E o Jacó chamava os filhos à responsabilidade. E os filhos via, porque os filhos, por mais que os pais falam: eu amo todos por igual, mas isso é mentira. Os pais sempre têm uma preferenciazinha. O perigo é quando nós deixamos que essa preferenciazinha apareça diante dos demais filhos. Essa eleição, quando aparece diante dos demais filhos, causa problemas para a gente. Mas o pai então, para distinguir José, ainda faz para ele uma vestimenta diferenciada, toda bonita. Toda bonita. Filhinho querido, filhinho do coração. Então vou fazer para ele essa vestimenta. Isso aqui é para você, meu filho. Você pode imaginar o dia que José vestiu aquela roupa? Era uma roupa que ele não tirava para dormir, não tirava para tomar banho, não tirava para andar. Até para ir buscar os seus irmãos que estavam lá no pasto, ele foi com aquela roupa. Porque aquela roupa o diferenciava. Você já pode imaginar, um menino de 17 anos está cheio de orgulho. Porque é o predileto do papai. É o protegido do papai. É o leve trás, mas o pai gosta dele. E gosta também das informações. Então o pecado favorito que José tinha era um orgulho no coração.
de achar que ele era melhor do que os seus irmãos. Ele guardava isso. E aí, para completar, Deus entrou no assunto na vida de José. Deu a ele 2 sonhos. Deus deu sonhos, mas não disse para José: abre a boca e sai contando para todo mundo. Não. Seu boca sem tramela, sai falando. Não, Deus não falou, Deus deu sonho. Agora você já está num ambiente aonde você acha que é superior, que tem a proteção do seu pai, que tem um vestimento diferenciada, que é o filho primogênito da mulher amada do seu pai. Você diz: bom, eu aqui ainda não sou rei, mas já sou príncipe. Essa era a situação de José. José, ele tinha esse problema de orgulho. Parece ser coisa pequena, não é? Sabe, uma das coisas que eu gosto tanto de Deus é que Deus não me abandona pelo fato de eu ter um pecado de estimação ou um pecado favorito no coração. Ele não me abandona por isso. Ele não me despreza por isso. Ele não posterga o seu projeto e nem anula o seu projeto por isso. Sabe o que Deus faz? Quando eu e você temos e alimentamos um pecado favorito, Ele trata. Ele trata. Eu quero te dizer que Deus não desiste de você. Não importa quantas vezes o pé na jaca você tem metido. Não importa quantas vezes você tem errado, quantas cabeçadas você tem dado. Se você está aqui nesta noite e nos acompanhando pela internet, eu quero te afirmar: Deus não desistiu de você quando pecou. Ele não desiste. O que é que Deus faz? Ele trata. Claro que o tratamento dele é diferente dos métodos convencionais. Deus é especialista em fazer esse tipo de tratamento. Ele é mais ou menos assim, ele trata sem aplicar anestesia. Ele arranca na carne viva. A recomendação para José era: Deus não poderia vir para um caminho mais suave? Claro que poderia. Uma estrada mais pavimentada para José? Claro. Porém, José estava equivocado. Ele pensava que o lugar da exaltação nos sonhos que Deus havia dado a ele iria concretizar dentro da família, e não era esta. Era em outra região, era em outro lugar, porque Deus, irmãos, Ele dá apenas sinais daquilo que Ele vai fazer. Ele não te dá um manual completo, assim como você compra uma geladeira e vem com o manual. Ele te dá algumas certas centelhas daquilo que Ele vai fazer. O processo que Ele vai executar, Ele guarda. Ele poderia ter agido de uma outra forma, claro, mas para que ele agisse de uma outra forma, dependia de José também agir de uma outra forma. José tinha que abandonar aquele pecado. Ou abandonava aquele pecado, ou Deus tratava o seu caráter. Como ele era protegido, mimado, acariciado, coisa fofa da titia, ele achou que não, que estava tudo bem.
Meu pai me ama. Mas uma coisa é ser amado por Jacó. E outra coisa é ser amado por Deus. Ser amado por Jacó, Jacó releva e ainda incentiva o erro do filho. Ser amado por Deus, Deus trabalha no nosso caráter. A túnica de várias cores não tampa os nossos defeitos. A boa vestimenta, a boa casa, a boa família não tampa os nossos defeitos. Eles permanecem aí. Ou você abandona o pecado, ou Deus trata o seu caráter. E Deus, Ele é especialista em fazer tratamento de caráter. O método dele é infalível. Se o sujeito passar, sai do outro lado cantando a vitória. Se não passar, morre pela estrada. A maneira que Deus trata o caráter de José. Interessante que José estava o quê? No pináculo, no alto, amado do Pai, querido, sonhos vão se ajoelhar, eu serei a estrela mais brilhante, todos vão dobrar, aquela coisa toda de conversa de menino de 17 anos, todos aqui estarão, manda a minha voz, lá no pináculo. E aí o pai disse, vai ver como estão os seus irmãos no campo e me traga um relato. E me traga a fofoca, que eu preciso estar ao dia da fofoca dos meus filhos. E lá vai José. Chegou perto onde pensava que os irmãos estavam apacentando. E encontrou uma pessoa e disse, você viu meus irmãos? Disse, olha, eles foram para Dotã. E lá vai ele. De longe os irmãos viram ele. Ele vinha com aquela vestimenta que chegava a brilhar. Nem o satélite lá no infinito conseguia, né, localizá-lo. Aí um dos irmãos disse, lá vem já tinham colocado um apelido nele, o sonhador. Então sonhador, fofoqueiro, X9, cagueta, mentiroso, entregão, era o nome dele, na família. Certeza que ele vem para saber como é que a gente está e fazer aquela entregação para o nosso pai. Aí um dos irmãos disse, vamos matar ele. Vamos matar ele. Vamos matar. E Rubem ainda intercedeu por ele. Disse, não mata não. Vamos jogar ele nesse poço. E quando José chegou, né? Você já pode ver, José, gazela saltitante, todo cheio de mimimi. Os irmãos já lançaram a mão dele, arrancaram a roupa e diziam, agora vamos ver o que vai acontecer com o seu sonho. E o desespero tomou conta de José. Jogaram José no poço. Começou o tratamento de Deus. Deus passa José pelo poço. Se você tem um pecado favorito e não quer abrir mão dele, tem um poço de boca aberta te esperando. E não é Deus que vai te levar lá, é o seu próprio pecado. A gente culpa os irmãos de José, a gente diz, mas que menino sem coração. Mas era o pecado de José que levou ele ali na boca do poço e do poço para dentro. Porque se ele não tivesse as atitudes que tinha dentro da casa e para com os seus irmãos, ele não seria o jogado no poço. E quantas vezes as pessoas estão num poço, e diz, pastor, irmão, eu não sei mais o que fazer. Faz uma análise.
Faz uma análise para você notar se não fora um pecado cometido que te levou até aquele lugar. É Deus que está trabalhando. Eu estou dizendo a você que o método dele é diferenciado. E o poço é um bom lugar. Está no fundo do poço, hoje é o melhor lugar para estar. Porque estar no fundo do poço significa que a saída sempre é para cima. Não é boa a experiência de um poço. A primeira coisa que a gente sente quando cai dentro de um poço é a nossa debilidade. Primeira coisa, como que eu vou sair daqui? Não dá para sair. Vou escalar as barrancas deste poço? Como? E o pessoal que estava lá em cima sentado e comendo, iria ajudá-lo? Iria lançar uma corda? Iriam ser misericordiosos? Não, o desejo era matá-lo. Para quem estaria reinando, está agora no fundo do poço, parece que o que está mais perto agora? Não está nada perto, o trono não está perto, o governo não está perto, a prosperidade não está perto, o poço te distancia do lugar aonde você gostaria de estar. É um momento de sofrimento, de lágrimas, de dor, mas é um momento necessário. E se você está passando pelo poço, quem sabe a tua vida está num marasmo, você não consegue sair dessa situação, deixa Deus trabalhar. Ele está trabalhando. Dentro do poço, você só tem o direito de reclamar de você mesmo. Como que eu cheguei aqui? Os irmãos eram apenas instrumento. Eles apenas estavam fazendo algo para o próprio Deus. Deus disse: joga esse menino no poço, rapaz. Joga ele no poço. Eu preciso dele. Mas ele precisa passar pelo poço. E o duro é que o poço não tinha água, né? E se ele pensou que as coisas pudessem melhorar, porque lá no poço ele teve a oportunidade de se arrepender, de confessar o seu pecado. Senhor, tem sido orgulhoso, tenho maltratado meus irmãos, tenho aproveitado essa predileção do meu pai para comigo e tenho tentado firmar-me dentro da família como alguém importante. Tenho menosprezado os demais irmãos, eles não estão em conta sobre, eles serão sempre pastores de ovelha, e eu não, eu serei governador. Senhor, eu tenho tomado esse tipo de atitude. Mas não, o poço foi só o começo. Se está ruim, pode ficar pior. Vai depender de mim e de você. Aí passa uma caravana de ismaelitas que vão para o Egito. Aí um dos irmãos disseram: o que a gente vai ganhar matando José? Nós não vamos ganhar nada. Os camaradas precisam deixar alguma coisa para a gente. Vamos vender ele. Tiraram ele do poço e venderam. Então quem era queridinho do papai de manhã, no outro dia já estava sem a roupa que o papai tinha dado, todo sujo de lama do poço e vendido como escravo. Se está ruim, se é ruim o poço onde você está, fica tranquilo. Uma caravana de ismaelitas estão passando. É que você e eu não temos uma noção precisa daquilo que é ser um escravo. A perca da liberdade
social, mental, espiritual. Você vai viver para servir. Assim como as pessoas que cultivam e criam um cão de guarda na casa, assim é um escravo na casa de alguém, sem qualquer direito. Apesar que os cães hoje, eu vou dizer, comem melhor do que os donos. Escravidão. Eu acho que José deve ter pensado algumas coisas lá no fundo daquele poço, mais ou menos assim. O que estou fazendo aqui? Eu era para estar reinando, o que eu estou fazendo aqui? E quando ele vai naquela caravana como escravo, ele tinha muitas interrogações. Primeiro, ele tem o pensamento de culpar os irmãos dele. É culpa dos meus irmãos. Sabe por que você não prosperou até agora? Porque você jogou uma culpa que era sua nas costas dos demais. Ah, o meu ex. Ah, o meu ex. Ah, o senhor não conhecia o meu ex. Já, é ex. Esquece. Já foi, passou. Pessoal que casa e não tem força para poder levar o casamento até o último dia da vida, e que desfaz o casamento, ele coloca a culpa no outro. Não, a culpada é ela, não, o culpado é ele. E vive a vida toda marcados por este problema. Culpado é ele, culpado é ela, culpado é ele. Você só vai sair dessa caravana de ismaelita a partir do momento que você assumir a sua parte de erro no processo. Ou culpa o outro ou culpa Deus. Ou joga então a culpa para cima de Deus, dizendo: Deus, o Senhor é o culpado de eu estar nessa situação. Irmãos, Deus nos criou seres responsáveis, homens e mulheres que têm responsabilidade. Assumir o nosso erro é de grande virtude e de grande valor. Errei, pequei, estou aqui, vou assumir a minha parte. Mas para do síndrome do Adão. A mulher que tu me deste. Mulher, porque fizesse. A serpente deu uma olhada para um lado, para o outro, não tinha ninguém mais para ela colocar a culpa. Ela, estou lascada. Assim tem sido. E José, na caravana, ele vai pensando. A Bíblia não diz. Mas ele é ser humano que nem eu e você. E estamos falando de um paparicado do papai. Cheio de mimimi. Aquele famoso: mãe, tem o leitinho quente? Já vai, meu filho. Pai, o senhor empresta o carro? Pai, arranjei uma namorada, dá para o senhor emprestar o carro? Que culpa que eu tenho? Se é coisa emprestada? Para a gente comer um lanche. Você está aqui, eu sei que você está aqui. Vai recebendo aí. Recebe que é de graça. Aí o coroa já faz aqui. E tem uns meninos, assim por nome de Pedro, que quando ele não consegue com o pai, ele vai aonde? Na mãe. A mãe é o coração mais mole. Mãe, fala para o pai, para ele liberar 100, só 100zinho. Estou conhecendo uma pessoa, o sujeito não lava nem a meia
para não dizer a cueca. Ele quer namorar, mas quem tem que pagar o lanche é o pai. Aí não dá certo, irmão. Não é por aí. E a mãe chega lá e diz: amor, o Zezinho, sabe o Zezinho, né? Quase não pede nada. 100 vezes ao dia só. Nosso filho nunca teve um encontro. E olha que é a filha da irmã. E desenha toda a irmã. A única coisa que ele não tem é só o dinheiro do lanche. Só o dinheiro do lanche. É o nosso filho. E a mãe, ela tem uma forma de convencimento que eu nunca vi desse jeito. É o nosso queridinho. Você lembra como foi que ele nasceu? O bichinho nasceu desnutrido, feinho. Agora que está se ajeitando pela vida. A gente não pode desamparar os nossos filhos. Dá uma força. Você diz: não. Diz: que é isso, velho? Vai me dizer que você nunca pediu um dinheiro para o seu pai para levar uma menina para comer um lanche? Não. Mas ajuda. Então me empresta para mim. Não é assim que elas fazem? Me empresta para mim. Aí você libera a carteira. Tá, estou te emprestando. José era esse tipo de gente. No caminho, na caravana, ele vai questionando tudo. Poxa vida, na casa do meu pai era assim, era assado, era assim, era assado. Agora aqui, só porque eu disse que não está na hora do lanche, já me bateram. Dificuldade. E quando ele chega no Egito, ele é vendido pela segunda vez. Pela segunda vez. Então o sonho de governar estava cada vez mais distante. E se está ruim na caravana, pode ficar pior na casa de Potifar. Porque o menino era bonito, né? O menino era bonito. E a dona da casa deu uma olhada e disse: poxa, mas que pedaço de mau caminho. Se engraçou dele. E ele vai lá na casa um dia que não tem ninguém, e a mulher lançou sobre ele. E a Bíblia conta que ele correu, mas deixou a roupa. E ela armou aquele. Ele chega na casa e a mulher disse: José, o pote não está. Entra. Meu irmão. Ele conseguiu escapar. Quando o homem chegou de tarde, a mulher estava aos plantos. Entrou aqui, quis abusar de mim, e eu gritei, e ele viu que eu tinha gritado, ele correu. Mas está aqui a prova do crime. José vai para a cadeia. Se está ruim, pode ficar pior. Deus está tratando ele. Deus está mostrando para ele que tinha projetos com ele, que o projeto estava de pé, mas era da forma dele. E eu quero te dizer, é da forma de Deus. Não é como eu e você quer. A gente faz planos, mas a resposta sempre vem do Senhor. E lá na cadeia, aí ele teve tempo para pensar mais ainda, porque se existe um lugar onde o sujeito não faz nada, é na cadeia. Ali, ó, trabalhando a mente. É por isso que muitos que estão na cadeia, quando saem de lá, saem pior, porque fica trabalhando a cabeça. E José ali teve tempo para trabalhar, lembrar do pai, lembrar do que ele fez. Eu creio que um momento desse na cadeia, algo aconteceu.
na vida de José, que o mudou para sempre. Eu creio que ali na cadeia, ele se conscientizou de que ele era parte do problema em que estava vivendo. Ele tinha chegado naquela cadeia com os próprios pés dele. Ele não podia culpar a Deus, porque Deus, em todo o processo, não havia abandonado a ele. Porque não importa quantos pecados você tenha armazenado no coração, Deus não vai te abandonar pelo fato do pecado. Deus está tratando este pecado, porque o propósito dele é usar um homem maduro, uma mulher madura e experiente para fazer aquilo que ele projetou na eternidade. Ali ele pensou muitas coisas. Pensei em ser governador aonde eu estou. Estou mais longe do trono do que quando comecei a sonhar. Porque Deus dá o sonho, mas a primeira coisa que Ele faz é te levar para bem longe do sonho. Te coloca em lugares em que você realmente diz, mas não estou vendo sinais algum. Tudo está dando errado na minha vida. Parece que as coisas, as portas se fecham. E aqui abre, quando eu vou passando fecha também. Eu não sei o que vai acontecer. Deus está tratando. E o tratamento de Deus é diferenciado. Não sei quando, mas você se lembra que quando ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro, e ele disse para o copeiro, lembra de mim. E a Bíblia diz, e o copeiro esqueceu. Esqueceu? Como é que vai esquecer de algo tão significativo? Porque Deus está ensinando a José que o processo não era por meios humanos, mas por meios divinos. Foram mais 2 anos depois que ele interpreta esse sonho. Mas um dia o faraó sonhou. Eu acho que quando José se arrependeu, reconheceu, perdoou os seus irmãos, reconheceu o seu erro, fez o auto perdão de si mesmo e disse, estou nessa situação por minha culpa, é minha culpa, somente minha. Naquela noite Faraó sonhou. Para José ele estava muito longe, mas para Deus ele estava bem próximo. Bem próximo. Faraó sonhou e disse, olha, ninguém sabe. O copeiro disse, olha, lembra agora. Olha quando esse copeiro vai lembrar. Lembra agora que eu estava no cárcere, lá tem um hebreu. Tivemos sonho, tanto eu como o padeiro. Ele interpretou para a gente, o padeiro foi morto e eu fui restaurado. E aí chega a notícia lá na prisão e disse, José, José, cadê você? Eu estou aqui, entre baldes e vassoura. Estou aqui. Vem cá, o faraó teve um sonho. E ele quer contar o sonho para você. Toma um banho, menino. Faça essa barba. Viste uma roupa melhor, porque você vai se apresentar diante do faraó, o Deus vivo. E levaram José. E José chegou lá, e o faraó conta o sonho. 7 espigas cheias, 7 espigas queimadas pelo vento oriental, mas as espigas queimadas comiam as espigas cheias. 7 vacas magras e 7 vacas gordas, mas as 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. José olhou e disse, bom, 7 são 7 anos, vaca magra comendo vaca gorda, espiga mirrada comendo espiga cheia, é fome. Quem tem o Espírito de Deus, porque por mais que José tinha o seu pecado, ele tinha o Espírito de Deus. Ou você acha que o Espírito Santo te abandonou pelo fato que você pecou? Não. Eu já disse para você, Deus não desiste de você.
De maneira nenhuma. Ele disse: olha, faraó, o negócio é o seguinte: 7 anos de fome, haverá uma fome terrível no Egito. O senhor sonhou 2 vezes, isso vem da parte de Deus. E eu lhe aconselho, coloque um varão sábio para que possa recolher todo o fruto do Egito, armazenar esse fruto para quando chegar os 7 anos de fome, então o Egito não sofra. O faraó disse: você é o cara. Você será o governador do Egito. Você pode imaginar o filme que passou na cabeça de José? Nem tudo é desgraça. O poço é só tratamento. A caravana de escravos é só tratamento. A prova e a perseguição na casa de Potifar é só um tratamento. A cadeia, o cárcere, era somente um tratamento. Porque quando Deus quer você para coisas grandes, Ele te trata também através de um tratamento grande. Se você não está tendo problema, dificuldade, se a porta não está fechando, se você não está tropeçando em pedra, se um cavalo não está te mordendo, alguma coisa errada está com você. Ou o plano de Deus é pequeno para você, ou você não está enxergando. Mas se você está sofrendo, está doendo, está chorando, vá para os pés dele, arrependa e diga: Deus, não importa o que venha acontecer, eu vou continuar esperando e confiando. Ponha para fora o pecado favorito, que o tratamento é terminado rapidamente. Mas enquanto você mantém este pecado favorito, o tratamento vai se prolongando. E tem umas pessoas que eles comprometem todo o projeto de Deus na vida deles por causa de um pecado favorito. Eles não abrem mão deste pecado. Eles querem viver neste pecado. É uma teimosia, é uma insistência, e eles não abrem mão. Eles preferem morrer do que abrir mão. Lá no Amazonas, os cortadores de seringa, do látex, eles quando abriam eles falam rua de seringueiras, e eles saem às 2 da madrugada para dentro da mata para ir cortando e colocando a cuiazinha para recolher o látex. Quando é 2 da tarde, eles vêm de lá para cá recolhendo o látex para levar e defumar e fazer aquela borracha. E como eles não têm tempo, eles pegam essas cabaças, faz um furo na cabaça, coloca uma bala caramelo dentro da cabaça, amarra essa cabaça nas árvores e vai embora. Quando ele vem de lá para cá, aonde está a cabaça está um berreiro lá, porque tem um macaco que foi pego na boca da garrafa, da cabaça. Por quê? O macaco chega, sente aquele cheiro de doce, ele mete a mão, pega o doce e fecha a mão, e com a mão fechada ele não consegue tirar. Ele não tem a inteligência de abrir a mão e soltar o doce. Aí o seringueiro vem: você está aí, ó, pau e macaco na castanha na noite. Muitas pessoas perdem a vida por causa do seu pecadinho favorito. Não vou abrir mão. Não vou abrir mão. Olha o que o Espírito de Deus te fala nesta noite. Não vou abrir mão, eu vou insistir, eu vou persistir. Este pecado, ou você deixa tratar através de Deus e coloca para fora, ou ele pode acabar e danificar com a sua vida. Que Deus me ajude e ajude você também a colocar para fora tudo aquilo que tem causado os desavenças. Imagine aonde você já poderia estar, aonde você já poderia ter chegado. Imagine o poço, caravana de escravo, casa de Potifar,
cadeia, foi um retraso no processo. Quantas pessoas a gente conhece na vida cristã que tinha brilhos, que poderia estar fazendo algo extraordinário, mas como um macaco com uma bala dentro da boca, da cabaça, eles não querem abrir mão do pecado. E hoje estão terminando os seus dias dizendo: sou um frustrado. Deus profetizou para mim. Deus disse que ia me usar. Claro que Ele profetiza e diz que vai te usar. Ou você acha que o processo não conta com a sua participação? É integral. Se Deus vai te usar, Ele vai te chamar para fazer parte do processo integral. E vai tratar, e vai fazer. Feliz é aqueles que entendem rapidamente. Que entende rapidamente. Qual é o teu pecado favorito? Qual é o teu pecado favorito? Ficamos em pé, por favor. Deus não desistiu de você. De maneira nenhuma. Você está aqui. E aqui é a casa onde Deus nos exorta, nos esclarece e fala conosco. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. E se essa palavra falou ao seu coração, aí aonde você está, abra o teu coração. Pastor, mas já faz tanto tempo. Por isso, quanto mais tempo faz, mais endurecido está o seu coração. Não é que você foi perdoado. Você se acostumou com esse estado. Mas pastor, foi só uma vez. Não é quantas vezes. É o tempo que Ele perdura aí dentro do seu coração. Deixa o Espírito Santo trabalhar no seu coração nesta noite.